A literatura francesa é uma das mais influentes do mundo, conhecida por sua diversidade, profundidade e impacto na cultura global. Vamos explorar os principais períodos e autores dessa fascinante tradição literária. Início: a literatura medieval. A literatura francesa começa com textos medievais, século XI em diante, escritos em ancien français. Um dos primeiros grandes poemas é a Canção de Rolando, La Chanson de Roland, um épico que narra as batalhas de cavaleiros cristãos. Os trovadores também se destacaram nesse período com poesias que celebravam o amor cortês. Renascimento, século XVI. O Renascimento trouxe a influência humanista, inspirada pela literatura clássica greco-romana. Nomes como François Rabelais, autor de Gargantua e Pantagruel, introduziram humor e crítica social. Michel de Montaigne, com seus ensaios, é um marco filosófico e literário, conhecido por inaugurar o gênero do ensaio. Classicismo, século XVII. No período clássico, a literatura francesa atinge um equilíbrio entre razão e emoção. Escritores como Molière, com suas comédias como O Avarento, e Jean Racine, com tragédias como Phèdre, são grandes destaques. Este também foi o século de Descartes e Pascal, que influenciaram tanto a filosofia quanto a literatura. Iluminismo, século XVIII. O iluminismo francês marcou a literatura com reflexões filosóficas e políticas. Autores como Voltaire, Cândido e Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social, questionaram a religião, a política e a sociedade, preparando o terreno para a Revolução Francesa. Romantismo, século XIX. Com o romantismo, a emoção e a imaginação ganharam destaque. Victor Hugo é um dos maiores nomes, com obras como Os Miseráveis e Notre-Dame de Paris. Outros românticos, como Alphonse de Lamartine e Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, também marcaram a época. Realismo e naturalismo, século XIX. Após o romantismo, o realismo buscou retratar a vida como ela é. Gustave Flaubert, com Madame Bovary, destacou-se pela análise psicológica dos personagens. No naturalismo, Émile Zola, Germinal, explorou as questões sociais e econômicas com um olhar quase científico. Século XX. Contemporaneidade. O século XX trouxe movimentos como o surrealismo, liderado por André Breton, e o existencialismo, com Jean-Paul Sartre, A Náusea, e Albert Camus, O Estrangeiro. Simone de Beauvoir, com O Segundo Sexo, redefiniu a literatura feminista. Escritores contemporâneos, como Anne Ernaux, ganhadora do Nobel de Literatura, continuam expandindo os horizontes da literatura francesa. A literatura francesa é uma viagem pela história e pela alma humana. Inspire-se nela para explorar novas ideias e perspectivas. Até a próxima aula!